Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 7 a 10, leio assim: Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as pontas que se estendiam para fora da arca podiam ser vistas na frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Esse relato está sendo feito em função dos preparativos para a inauguração do grande templo de quem? Qual é o templo? Que templo de Salomão, irmão? Templo de Deus, que Salomão construiu. Olha a pegadinha, não é? O templo do Senhor que fora construído por Salomão. A arca, ela está sendo colocada no lugar chamado Santíssimo, o santo lugar. E há uma informação nesse texto que é de grande importância. A Bíblia, nós cremos que ela é a palavra de Deus, amém? A Bíblia foi escrita por seres humanos falíveis como eu, porém inspirados por Deus para registrar aquilo que foi do interesse de Deus, para que eu e você sejamos edificados com o conhecimento que nos reporta, que nos conduz, que nos leva a dar cumprimento a Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. A Efésios capítulo 1, que diz que nós somos criados em Cristo para o louvor da glória de Deus. Então a palavra de Deus é a revelação que Deus faz de si mesmo e dos seus princípios e valores para os quais, ou pelos quais, vivendo o crente, ele dê prazer ao coração de Deus. E uma vez que eu dou prazer ao coração de Deus, eu alegro a Deus, eu vou ter a força que preciso, enquanto vivendo nesse mundo que está sob o domínio do maligno, para ser mais que vencedor sobre todas as coisas, por aquele que me amou e a si mesmo se entregou na cruz por mim e por você. O nome dele é? Está fraco. Jesus. Quando você falar esse nome, fala com muita disposição. Pega lá toda a força que você tiver, todo o ar do teu pulmão e põe para fora para falar o nome dele. Então fala direito. É desse jeito, porque esse é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Há um detalhe aqui nesse relato que faz toda a diferença e que nos transmite uma mensagem extraordinária, importantíssima para a edificação da nossa vida e para nos capacitar a nos aproximarmos mais de Deus e vivermos de tal modo a dar prazer ao coração dele. O texto diz que a arca foi introduzida, colocada nesse lugar preparado, no templo que Salomão construiu. Agora um lugar definitivo, onde a arca permanecerá. Até ali a arca estava sempre na tenda da congregação, chamado tabernáculo. Era uma tenda que de tempos em tempos era desmontada e montada em outro lugar, de modo que assim a arca ela estava sendo movimentada dentro de Israel. Mas agora, com a construção do templo, aquela obra suntuosa, maravilhosa, extraordinária, que
Salomão acabara, a arca é levada então para o seu lugar definitivo. Mas o texto no versículo 10 vai nos chamar a atenção para uma coisa importante. Diz que na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Entretanto, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Então, eu quero pedir que você leia o mais forte que você puder, o versículo 4. Pode ler? Que tinha um incensário de ouro e a harpa e o cetro em que estava as asas e a vara de Arão e Jesus e as tábuas. Olha o que o escritor aos Hebreus está escrevendo a respeito da arca, quando ele está falando a esse respeito da importância da arca. Ele vem falando do que Deus fez através de Moisés, e quando chega na arca, olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Hebreus está dizendo que dentro da arca, além das tábuas dos 10 mandamentos, havia ainda outros 2 objetos. Quais eram? A vara de Arão que floresceu e o maná, uma porção do maná que Deus fizera cair por 40 anos no deserto, alimentando aquele povo. Só que agora, quando a arca está sendo introduzida no lugar santíssimo, no templo que Salomão construiu, o versículo 10 de 2 Crônicas 5 diz: na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Que interessante, você vem lendo a Bíblia e você chega de Gênesis até agora aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10, você não ouve falar mais da vara de Arão e do maná. Em Hebreus, lá no Novo Testamento, nós vamos saber que também dentro da arca, além da tábua do concerto, ou a tábua dos mandamentos, estava lá a vara de Arão e uma porção do maná. Irmão, por favor, dá uma dica para quem está do teu lado, que tem cara de que gosta de ler a Bíblia. Dá uma dica para quem está do teu lado, que daqui olhando assim tem cara de que ama a Deus. Diz para ele: leia a Bíblia, mas leia de Gênesis a Apocalipse. Não fica abrindo em qualquer lugar não. Diz para ele: não fica abrindo em qualquer lugar não, porque a Bíblia não é um livro igual ao horóscopo. Se você não lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, está aí a razão porque você diz: eu não entendo o que está sendo dito lá. Porque você, para conhecer Deus, você tem que desenvolver intimidade com Ele. E parte daquilo que nos leva a desenvolver intimidade com Deus é conhecer a palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E a verdade os liberta da ignorância, do não saber. O que eu não sabia, passei a saber porque eu conheci a verdade. Conhecer é ter intimidade. Então, o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia, que é a palavra de Deus, amém, diz que lá na arca, além das tábuas com os 10 mandamentos, estava também a vara de Arão e uma porção do maná que Deus mandou reservar. Mas por que será que agora
a vara de Arão e o maná, que foram guardados na arca, já não estavam mais lá. Porque o texto está dizendo, só havia as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe. Por que será? A razão pela qual a vara de Arão e o maná que foram guardados na arca já não estavam mais ali, não pode ser, porque quando ela fora levada pelos filisteus, no tempo de Eli, eles as tenham retirado, porque as 2 tábuas permaneceram, só a vara e o maná que não. Ou talvez tenha sido aí que o maná e a vara sumiram. A Bíblia não diz quando isso aconteceu, mas ela dá sinais, ela dá indicações, e a indicação que está sendo dada é exatamente aqui, no momento crucial na história do povo de Deus, quando a arca da presença de Deus, a arca do concerto, a arca da aliança, entra para um lugar definitivo. Não vai mais ficar indo daqui para ali quando o tabernáculo é levantado e armado em outro lugar. Quando o povo entra na terra prometida, o povo é agora, morre Moisés antes, morre Josué, o povo começa a ser liderado pelo que a Bíblia chama de juízes. Quando você termina o livro de Josué, começa o livro de Juízes, e tem esse nome Juízes, porque foram homens que Deus levantou para serem líderes, profetas, sacerdotes, juízes, que julgavam o povo e que o orientavam a respeito do que era a vontade de Deus para eles enquanto nação. Até que chega o tempo de Eli como sumo sacerdote e juiz sobre todo o povo. O tabernáculo estava lá em Siló, a arca estava lá em Siló, mas o povo, eles que estavam sempre sofrendo com a tentativa de outros povos de invadir e destruir, e um povo em específico, os filisteus, que estavam sempre em guerra contra os hebreus, agora a nação Israel, eles vão para uma batalha. Mas a palavra de Deus diz que Eli, que era o sumo sacerdote, já velho, Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que como sacerdotes eram corruptos, desonravam a Deus e levavam o povo a se afastar de Deus e desmerecer o culto a Deus por causa do mau exemplo e mau testemunho de Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos do grande sacerdote Eli, juiz sobre todo o povo. Vem a batalha, e vai para a batalha o exército de Israel, e junto da batalha quem vai? Vão Ofni e Finéias, levando a arca da aliança de Deus, porque a arca da aliança de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo. Com isso, eles acreditavam ter a garantia de que a batalha seria vencida, porque a arca da presença de Deus estava ali no meio deles. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Deus não faz nada, deixa o exército ser derrotado e deixa os filisteus pegarem a arca e levar para a sua terra como despojo de guerra. Ofni e Finéias morrem naquela batalha, e quando a notícia chega para seu pai Eli, Deus já tinha dado a Eli uma palavra profética por um garoto chamado, qual é o nome dele? Samuel, a quem Deus já tinha escolhido anos antes, feito nascer de uma mulher estéril. Qual era o nome dela? Ana.
Esposa de quem? Eucana. Você está afiado, muito bem. Ana não podia ter filhos, ela ora e consagra a Deus: o filho que o Senhor me der, eu vou consagrar ao Senhor, e aprove a Deus, pelo ventre daquela mulher estéril, fazer vir aquele que seria o grande profeta e juiz e sacerdote sobre o povo, que iria substituir ninguém mais, ninguém menos do que o grande juiz e sacerdote sobre todo o povo, Eli, que agora estava fazendo vistas grossas para os erros dos seus filhos. Irmão, quando você faz vistas grossas para os erros dos seus filhos, quando você passa a mão na cabeça deles, mais do que está amaldiçoando-os para o futuro, você está também amaldiçoando o seu futuro. Quando você está vendo o erro de alguém, quando você está vendo o erro de um irmão, e você, ao invés de praticar Mateus 18, 15, 16, se for o caso 17, 18 e 20, você também em algum momento vai ser cobrado pela sua omissão e o seu pecado, e verá as consequências disso. Deus já tinha estabelecido: Samuel vai ocupar o lugar de Eli, porque Eli já não tem mais o coração reto perante mim, porque ele está vendo toda a corrupção que está sendo realizada pelos seus filhos e não toma providência. Pois bem, a arca vai para os filisteus, e chegando lá ela permanece durante muito tempo, décadas ela fica lá. A palavra de Deus diz que Saul reina sobre Israel quantos anos? Rapaz, tem gente aí que foi embaixador do rei mesmo. 40 anos. E a arca permaneceu lá entre os filisteus, e depois os filisteus, porque foram amaldiçoados por zombar de Deus, mandam a arca, e a arca volta para a terra de Israel e fica na casa de um homem que por causa disso foi muito abençoado. Quem lembra o nome? Obed-edom. Rapaz, tem mensageiro do rei aqui também, fera, além de alguns embaixadores, né? E por causa disso ele é abençoado, e permanece lá até que Davi se torna rei. E Davi então traz a arca para o ambiente da corte, mas ainda é na tenda, ainda é no tabernáculo. Agora o filho dele, Salomão, depois de Davi, que reinou quantos anos, quem sabe? Mais 40 anos. A arca passou pelo menos 80 anos até chegar ao seu destino final, o templo construído por Salomão. Então, quando a arca volta, ou melhor, quando a arca está sendo introduzida, o texto diz que já não tem mais lá nem a vara e nem o maná. Sumiu. Para onde terá ido a vara e o maná? Alguém sabe? Se você souber, por favor, responda, porque os arqueólogos cristãos estão procurando até hoje essa informação. Ninguém sabe. Como tudo na Bíblia tem um sentido, tem um propósito, qual foi o propósito de Deus em inspirar o escritor sagrado para registrar que na arca, que agora estava sendo introduzida no Santíssimo Lugar, no templo construído por Salomão, lugar definitivo para ela, somente as tábuas da lei estavam ali? Vamos falar um pouquinho da arca. A arca foi instituída pelo Senhor para ser o receptáculo onde seriam guardadas as tábuas da lei perene de Deus para os homens, chamados 10 mandamentos. Lei perene de Deus, ou seja, as leis atemporais de Deus, ou seja, as leis que deveriam permanecer para sempre. Os 10 mandamentos de Deus. Quem aqui crê que os 10 mandamentos são a palavra de Deus ainda para hoje? Você acabou de se condenar, porque você não guarda o dia do Senhor. Porque no dia do Senhor você vai comer em restaurante. Porque no dia do Senhor você vai para cinema, onde tem gente trabalhando, e não vai para a igreja cultuar a Deus.
Você acabou de se condenar porque no dia do Senhor, você não guarda o dia do Senhor para ser teu dia de descanso e dia de descanso daqueles que você faz com que trabalhem. Interessante, lá em Israel, ainda hoje, o dia do Senhor é santo ao Senhor. Será que é porque eles não creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus encarnado, que veio, morreu, ressuscitou e está vivo, aleluia? E eles têm certeza da salvação e da vida eterna, e por causa disso eles ainda continuam guardando o santo dia do Senhor? E honram mais a Deus nesse quesito do que nós? Ou do que muitos de nós? Pois bem, fecha o parênteses. Os 10 mandamentos do Senhor. Atemporais. Lei perene de Deus. A arca deveria ficar guardada no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para sacrifício expiatório geral, por toda a nação. A arca foi feita para guardar os 10 mandamentos de Deus para o seu povo, mandamentos esses escritos nas tábuas de pedra, não era tábua de madeira, tábua de pedra. Por que será que Deus preferiu pedra e não madeira, se existia madeira, e eles usaram da madeira, chamada acácia, para fazer tantos utensílios? Por que será que Deus usou pedra e não madeira? Você já fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Não? Eu quero te perguntar, então, para você entender. Se a tábua dos 10 mandamentos deveria guardar a lei perene de Deus, a lei que deveria permanecer por séculos e séculos e séculos, até o fim de todos os séculos, você já pensou se Deus manda escrever isso em um objeto da natureza que pode ser corrompido, como por exemplo pelo cupim? O que é que Deus estava dizendo quando Ele mandou cortar tábuas de pedra para escrever lá os 10 mandamentos? Ele estava dizendo: esta é a minha lei que é perene, ela deve perdurar por todos os séculos. Mais uma coisa. Bom, então a pedra é o símbolo de algo estável, perene, se mantém por séculos e milênios. Deus não escolheu escrever essas leis em couro, Deus não escolheu escrever em papiro ou outro material que se corrompesse com o tempo, porque deveria resistir à corrosão, à ação de elementos da natureza como bactérias e fungos. Deus também não mandou que as palavras fossem escritas usando algum tipo de tinta. O que Deus usou para escrever? Foi o dedo de Deus, seu próprio dedo, na pedra, escavado, para que durasse perenemente. Guardou isso aí? Isso era a arca. Agora vamos para a vara de Arão. O que era a vara de Arão? A vara ou o cajado. Qual o significado da vara de Arão e qual o seu propósito? O povo várias vezes questionou a autoridade de Moisés e a autoridade de Arão como sacerdote estabelecido por Deus, sumo sacerdote. Então, por fim, Deus manda as autoridades representantes de cada uma das 12 tribos trazerem as suas varas, os seus cajados, e colocá-las diante da arca, e Deus fez com que a vara de Arão e só dele florescesse. Era um cajado, era uma madeira já morta, era uma madeira em que não nasceria nada dali. E todos eles colocaram os seus cajados diante da arca, chamada Arca da Presença de Deus, e só a vara de Arão floresceu. Com isso, Deus estava dizendo da autenticidade e da autoridade
de Arão como vinda do próprio Deus. Você vai encontrar isso em Números capítulo 17. Deus autentica a autoridade daquele a quem ele vocacionou. Meu irmão, minha irmã, talvez esteja falando aqui com alguém que tem convicção de um chamado ministerial. Se você tem um chamado ministerial, Deus confirmará o teu chamado. Você não precisa fazer nada para isso. É Deus quem faz. Quando o homem sente a necessidade de se autoafirmar naquilo que ele diz da vocação que tem, já não foi Deus há muito tempo, nunca foi. É a vontade do homem, é a vaidade do homem, porque a quem Deus chama, Deus confirma, e Deus é quem estabelece essa autoridade ao reconhecimento de todos. Não precisa fazer esforço para isso. Deus então ali estabelece a autoridade de Arão, fazendo a vara florescer. E aí Deus dá uma ordem para Moisés: pega essa vara agora, coloca também dentro da arca. E o maná? Se a vara de Arão representava a autoridade espiritual através de quem estabeleceu para conduzir o povo, transmitindo a palavra dele, qual era o significado do maná? O povo vivia reclamando e duvidando de Deus quanto à sua promessa de livrá-lo do cativeiro do Egito e levá-lo a uma terra que manava leite e mel. Eles tinham que fazer uma jornada pelo deserto onde havia escassez de alimento até chegar naquela terra que manava leite e mel. Por muitas vezes eles reclamaram. Então Deus envia o maná, está lá em Êxodo capítulo 16, e Deus ordena que uma porção do maná seja guardada dentro da arca da aliança, como testemunho da provisão de Deus e da sua aliança de nunca deixar faltar a provisão para eles durante a sua jornada. Quando eles chegam na terra prometida, Moisés, guarda um pouco desse maná aí, porque essa aqui é a arca do testemunho da minha aliança com esse povo. Coloca um pouco desse maná aí guardado. Quando eles entram na terra prometida, quando eles se alimentam pela primeira vez do fruto daquela terra prometida, Deus cumprir a sua palavra, então o maná cessou, porque não havia mais necessidade dele. Você vai encontrar isso em Josué capítulo 5, mais especificamente nos versículos 11 e 12. Mas aí nós vamos dar um salto e vamos lá quando a arca é levada pelos filisteus. Lembra? Eles entram na terra prometida com Josué. Agora a arca contém 3 elementos. Quais são os elementos? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná. As tábuas das leis representavam o quê? A lei perene de Deus, que deveria romper por todos os séculos e milênios. A vara de Arão representava o quê? A autoridade estabelecida por Deus para conduzi-los como seu pastor, aquele que da parte de Deus transmitia ao povo aquilo que era a vontade de Deus para ser cumprida. O maná representava o quê? A fidelidade de Deus em prover o povo em toda a sua necessidade, porque Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas morre Josué, vêm os juízes, até que chega o tempo de Eli, e como eu antes já disse, Eli acaba morrendo, e a arca é levada pelos filisteus. Samuel está agora no lugar de Eli. Samuel é agora o juiz. Samuel agora é o pastor que está conduzindo o rebanho de Deus, aquele povo. Mas Samuel está velho, e Samuel também tem filhos, e assim como Eli, os filhos de Samuel, ainda que Samuel fosse íntegro
diante de Deus, um homem temente a Deus e obediente a Deus, os filhos de Samuel também não são dignos de confiança. Eli fazia vistas grossas. A Bíblia não diz que Samuel fazia vistas grossas. A Bíblia diz que o povo não confiava nos filhos de Eli para dar continuidade depois que Eli morresse. Mas o povo esquece que Eli não era íntegro, ele foi omisso à corrupção dos seus filhos. E o que Deus fez? Deus estabeleceu um substituto muito tempo antes da necessidade de ser substituído do Eli. Mas agora eles esquecem disso, e eles rejeitam serem conduzidos pela autoridade espiritual e moral estabelecida por Deus para expressar seu governo sobre eles, quando eles rejeitam então a Samuel e pedem um rei, porque eles olham para os filhos de Samuel que se corrompiam e não eram como ele, mas não olham para trás e veem como Deus cuidou do seu povo ao substituir Eli por um sacerdote, um homem de Deus, um profeta de Deus com integridade. Eles não quiseram esperar que Deus fizesse justiça, não quiseram esperar a providência de Deus, mas se adiantaram e pediram a Samuel que lhes desse um rei, que lhes retirasse da submissão da teocracia expressada através do seu ungido, para uma monarquia que era a estrutura de governo que conheciam e que era existente na época. Porque se existisse naquela época a tal da democracia, com certeza seria o que eles escolheriam. Porque o que no fundo eles queriam era o mesmo que a serpente sugeriu à mulher no Éden: ser independente de Deus. Eles não queriam mais ser conduzidos por Deus. Eles quiseram ter um rei como os povos todos ao redor tinham. Você vai lá e você vai encontrar isso no livro de 1 Samuel. Veja o que diz o Senhor quando o povo pede a Samuel por um rei, e que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Eles foram juízes em Israel? Não, eles foram juízes onde? Em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Meu Deus, aquele povo não estava querendo andar debaixo da mão poderosa de Deus, eles estavam com vaidade, querendo ser um reino como os outros, que tinham um rei. Irmão, toma cuidado com a moda, toma cuidado com as coisas que batem na tua porta, que entram pela televisão, pelos meios de comunicação. Não fica querendo ser igual aos povos que não têm aliança com Deus. Queira ser aquilo que Deus quer. Verso 8: conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Deus fala para Samuel: Samuel, não fica triste não, eles não estão assim por tua causa não, eles estão usando os seus filhos como argumento para saírem de debaixo da minha autoridade. Tem muito jovem que está por aí dizendo assim: eu quero mais ficar nessa igreja não pode usar tatuagem. Lá fora todo mundo usa, tem um monte de igreja aí que não tem problema nenhum, lá usa tatuagem. Eu postei essa semana uma palavra do R7? CR7, é o Cristiano Ronaldo, né? O maior e melhor jogador do mundo, inquestionável. O cara é o cara, né?
Ah, você pode dizer, não, Neymar é nada. Neymar pode vir a ser um dia, porque Cristiano Ronaldo é o cara, o camarada é bom mesmo, né? Quantas vezes ele já foi aí o melhor do mundo? Só 5 vezes. Mais alguém foi 5 vezes? O Messi foi 5 vezes. Mas o Messi daqui a pouco está aposentando, ele ainda é mais novo, né? Ah, o Messi é mais novo? Você vê que coisa, o cara é mais velhinho e ainda consegue ser o melhor do mundo. Aí perguntaram para ele, né? Vem cá, como é que chama? Não, o outro. O Neymar tem não sei quantas tatuagens. Você não tem nenhuma. Como quem diz assim: rapaz, o Neymar é o cara da vez, um contrato aí de milhões aí na mídia, e você está ficando para trás. Você não tem nenhuma tatuagem. Você não faz parte da turma. A resposta dele: você já encontrou alguma? Qual é o carro? Você já encontrou alguma Ferrari com adesivo? É melhor assim. Não bate falta assim não. Depois eles chegam lá naquelas datas, eles ficam colocando aí minhas pegadinhas, né? Mas é isso aí, meu amado. Mas aí fica querendo seguir a cabeça de gente que não tem Deus. Não tem Deus. É o que essa gente aqui estava querendo. Deus está dizendo: ô Samuel, fica chateado não, Samuel. Não é contra você, o problema é comigo. Eles estão te usando como argumento. Eles estão usando a corrupção dos teus filhos, não tem nada a ver com você. Eli foi uma coisa, você é outra. Eles estão querendo usar como argumento para estarem fora da minha autoridade. Era verdade, os filhos de Samuel, que eram sacerdotes, estavam envolvidos em corrupção. Nenhum deles tinha as condições necessárias para ser respeitado pelo povo, tal como eles respeitavam a Samuel e sucedê-lo como profeta de Deus e juiz sobre a nação. Mas eles, o povo, esqueceram do que acontecera com Eli. Amados, a vara de Arão, a partir daquele momento que eles escolhem um rei, a partir do momento que Samuel, ainda vivo, resigna o seu cargo de juiz e autoridade civil sobre o povo para transmitir a palavra de Deus que deveria ser respeitada pelo povo. A partir daquele momento, para que servia mais a vara de Arão? A vara de Arão não era mais necessária. Ela perdera seu propósito, porque o homem rejeitou submeter-se à autoridade de Deus através daquele que ele, Deus, escolhera para conduzi-los. Por isso a vara de Arão foi destruída em algum momento em que a arca ficara sob os cuidados dos filisteus. Simplesmente a vara de Arão desaparece. O maná tinha cessado quando o povo se alimentou da terra de Canaã pela primeira vez, e agora rejeita a provisão de Deus para os governar através do seu profeta. E por estas razões, em algum momento em que a arca foi tomada pelos filisteus, também o maná foi destruído, porque era uma representação temporal. Porque a prosperidade, amados, ela pode ser passageira, ela não é uma constante na vida do crente, se esse crente não está submetido à autoridade que Deus estabeleceu, a sua palavra. Quem já entendeu até aqui? Então aguenta que tem mais. Segunda Crônicas, capítulo 20, lá no versículo 20, com as minhas palavras, vai nos dar conta do seguinte: a unção que você honra, é nela que você prospera. O que a gente vai ver é que o reino sob a autoridade de
Saul, o rei, a autoridade civil que substituiu Samuel. Foi um reino corrupto, um reino e um reinado que afastou ainda mais o povo de Deus, e que acabou de forma trágica. Não fosse Deus ser fiel à sua palavra, porque quando ele tirou aquele povo do Egito, ele tinha dado uma promessa a Abrão muitos séculos antes, dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, e Deus estava cumprindo essa promessa, porque ele também, assim como levantou Samuel, ele também levantou Davi para reinar no lugar de Saul. Séculos mais à frente, quando Judá é o reino do sul sob o governo do rei Josafá, 3 povos se unem contra o povo de Deus. Então Josafá busca a Deus, e o Senhor envia uma mensagem através do seu profeta Jaziel. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vemos esse relato. E Josafá busca a Deus, e Deus envia o profeta Jaziel para dar tranquilidade e dizer que estaria com Josafá e seu exército. Então Josafá, cheio de fé, se ergue e profere as célebres palavras: crede em Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. A unção que você honra, é nela que você prospera. Tem alguém aqui para dar testemunho, para dizer a verdade? Não, amém? Só para quem pode dizer que é verdade, porque isso aconteceu comigo. Voltando para o relato de 2 Crônicas 5, que nós começamos o texto. Somente as tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, permaneceram na arca. Por quê? A mensagem é clara. Porque ainda que o crente não se submeta à autoridade do servo de Deus que os conduz pela sua palavra, ainda que duvidem e não se submetam à autoridade dele, ainda que por isso vivam a escassez e que por sua rebeldia não recebam a provisão da prosperidade de Deus, ou ainda que se afastem completamente do Senhor, a palavra do Senhor permanece e permanecerá, pois ela não pode ser afetada pelo tempo, nem pela mudança da mente do ser humano, nem pela sociedade que se corrompe e se lança toda sorte de sensualidade e iniquidade, travestindo a mentira com verdade. Como diz Isaías capítulo 40, verso 8: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Estamos vendo, amados, a corrupção em nossos dias de muitos líderes evangélicos envolvidos na política corrupta, envolvidos em adultério, envolvidos em ganância e cobiça, tal como estavam os filhos de Eli e os filhos de Samuel. É o que nós estamos vendo. Cada dia mais o povo de Deus se afasta de Deus, esperando um político salvador, ou já completamente descrente disso. Mas em ambos os casos, nós vemos os cristãos se tornando cada vez mais afastados de Deus, cada vez mais corrompidos pelo mundo, cada vez mais se envolvendo com o sistema corrupto do mundo que jaz no maligno, ainda que permanecendo religiosos, e muitos sendo ainda membros de igreja. Israel tinha se tornado assim um povo religioso, um povo vaidoso de terem o Deus vivo, que no passado realizara tantos sinais e prodígios, que os tirara da escravidão do Egito, que os conduzira pelo deserto e introduzira na terra que manava leite e mel. Mas eles tinham se tornado sensuais, voltando-se para si mesmos, gabando-se de suas conquistas e prosperidade, tendo seu caráter espiritual e moral corrompido, sem se aperceber
perceberem de que tinham se tornado arrogantes, frios espiritualmente e afastados de Deus, e começaram a cobiçar ter o que o mundo tinha. Não é assim que estão muitos cristãos hoje? Um dia estiveram dentro da igreja, foram até operosos no ministério, envolvidos na causa do evangelho do reino de Deus, mas sofreram uma decepção por causa da queda de um ministro, por causa da queda de um pastor, do seu líder religioso. Afastaram-se da igreja, e ainda que estejam assim, vivendo à margem da igreja, agora se declaram desigrejados. Querem viver um evangelho desincompatibilizados com o corpo de Cristo, acreditando que podem ter sua espiritualidade preservada, agradarem a Deus, enganando-se a si mesmos, indo contra o que as tábuas da lei, a Bíblia Sagrada, a palavra perene de Deus já disse, e que se encontra lá em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Quantos são aqueles que por causa de verem estas coisas se escandalizaram dentro da igreja e saíram da igreja, e agora estão se achando capazes de viver com Deus sem a igreja, tal como estava aquele povo que por causa dos filhos de Eli, que agora por causa dos filhos de Samuel, começam a questionar a autoridade de Deus e a almejar um estilo diferente de vida, uma igreja que seja a cara dele, e quando não encontra a igreja que é a cara dele, fica sem igreja. Nesse texto de Mateus 18, 15 a 20, Jesus está exatamente tratando a questão da disciplina da igreja, disciplina essa que não exime nem o pastor, mas envolve a todos, e estabelece a igreja para ser o fórum onde as questões de disciplina devem ser tratadas, não o fórum lá de fora, como tem em muitos lugares acontecendo. Crentes que se dizem ser crentes, mas procuram a justiça dos homens para resolver aquilo que deveria ser resolvido à luz da palavra de Deus, do jeito estabelecido por Deus. Como é que é isso? Hoje pela manhã eu estava falando da minha tristeza, porque um pastor com 40 anos de ministério numa igreja que ele começou do zero e chegou a ser uma igreja com mais de 40 mil membros. Você pode imaginar uma igreja desse tamanho? Que influenciou o mundo cristão evangélico nas últimas 2 décadas pelo menos, próximo de entregar o seu ministério e se aposentar, deixando que outro tome o seu lugar, por causa de picuinhas na liderança. Levantam uma calúnia, já comprovada calúnia, e vão para um jornal secular de fofoca e detona a imagem daquele pastor e traz um prejuízo seríssimo para a igreja. Por que não resolveram entre si dentro da igreja? E quanto disso tem acontecido por aí? Eu ouço falar, e você tem ouvido falar, isso não é particularidade nossa como igreja evangélica, não. Mas quando é a igreja católica, a gente diz, mas é a igreja católica, né? Eu fico imaginando o Papa Francisco, o que ele está passando. Eu me coloco no lugar dele sendo pastor. Quando ele chega num país como o que ele chegou agora, a Irlanda, em que o primeiro-ministro é um homossexual assumido, e que no seu discurso chama a atenção dele como o pontífice, o líder máximo da igreja católica, para dizer, a igreja católica, através dos seus padres pedófilos, trouxe muito sofrimento e muita dor para as famílias, e muitas famílias de fiéis da igreja católica. Eu quero perguntar, quantos não ficaram sabendo disso dentro da igreja e não tomaram nenhuma providência? E quantos foram aqueles que, ao invés de resolver dentro da igreja, foram para a justiça comum para resolver, ainda se dizendo católicos, cristãos? Porque aquilo que está na Bíblia católica, chamado Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, está na nossa Bíblia. Por que não fizeram isso?
Porque quando o homem quer andar fora da lei de Deus, da palavra de Deus, dando ouvidos à serpente, ele está cumprindo o papel de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Nesse texto de Mateus 18, 15 a 20, Jesus está exatamente tratando da questão da disciplina. Mas o que as pessoas usam para justificar por estarem fora da igreja é que, segundo eles, a igreja é criação de homens e não mais o ambiente que deveria ser, e porque tem corrupção e pecado, porque há líderes corruptos que só querem saber dinheiro, e etc, etc, etc. Mas na verdade o que essas pessoas não se dão conta, ou não querem admitir, é que elas mesmas já foram corrompidas pelo mesmo espírito que corrompeu aquelas que eles usam para justificar estarem escandalizados, desmotivadas e pregando ou defendendo uma ideologia espiritual incompatível com o estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, que disse em Mateus 16, 18: pois assim como tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem foi que criou a igreja? Jesus. Como é que a igreja pode não prestar? Quem não presta são as pessoas que erraram, não prestam para estar naquele momento e a partir dali exercendo a liderança. Mas a igreja é de Jesus. Tem alguém aqui que é a igreja de Jesus? Você presta? E se eu não prestar amanhã para ser o pastor daqui da igreja, você vai fazer o quê? Você vai embora? Você vai para o mundo? Você vai deixar Jesus? Vai largar a igreja de Jesus de qualquer jeito, ao Deus dará? O que será das vidas, ou o que serão das vidas perdidas que precisam de Jesus? Em segundo lugar, foi Jesus quem estabeleceu a disciplina para proteger a igreja. Foi Ele que criou a igreja. Mateus 16, 18. Foi Ele que estabeleceu a disciplina para cuidar da igreja. Mateus 18, 15 e 20. O grande problema, portanto, amados, é que muitos crentes não querem mais obedecer às tábuas da lei, a Bíblia Sagrada, e ficam tal como o povo de Israel, apontando os erros dos outros para justificarem sua rebeldia velada, sua indisposição para crer e se submeterem a Jesus como seu Senhor, usando o seu livre-arbítrio para deixar que Ele seja Deus, e se submetam para resolver as coisas do jeito dEle, porque foi Ele quem disse que edificaria a sua igreja. Amém? E ficou fraco. Deus está falando com alguém? Por isso que estou fraco, está refletindo, que bom. Muitos crentes não querem se submeter à sua responsabilidade de ter que conhecer a Deus através da sua revelação, a Bíblia Sagrada, e dão as mais variadas desculpas. Aspas: eu não sei ler, porque não quer ou porque prefere ficar se sentindo constrangido, envergonhado a procurar uma escola ou um professor ou pedir alguém para lhe ensinar. Muitas igrejas, esta aqui inclusive, mantém um trabalho social que, entre outras coisas, promove a alfabetização. Tanto de jovens como de adultos, exatamente para cumprir a grande comissão que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Como é que vão guardar se não souberem? O crente não pode ser uma vaquinha de presépio, mas é o que ele vai ser se ele não sabe ler, porque ele ficará sempre dependendo daquele que sabe. E se aquele que sabe ler errado, ou se ler e der uma interpretação que não devia? Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecer tem intimidade. Você não vai ter intimidade se você não souber ler, porque a verdade é a palavra de Deus, e o único a ter vergonha é o diabo. Você não tem porque ter vergonha, porque você não sabe ler. Você só deve ter vergonha de ter preguiça de ler, de aprender. Se você tem preguiça de aprender, então tenha vergonha mesmo. Mas se não é isso, quem tem que ter vergonha é o diabo, porque a partir do momento que você começar a procurar aprender a ler, Satanás sabe que perdeu na tua vida, porque você vai conhecer a verdade vai fazer o que com você? Te dá liberdade.
Você não vai ser refém de ninguém que vai dizer para você o que é a verdade. Você terá a Bíblia na tua mão e você a lerá e você encontrará a verdade do Senhor ali. Portanto, se você está nessa condição, não cometa o pecado da omissão de que fala o Senhor pela pena do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, quando ele diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então procure alguém que te ensine a ler e escrever, se você está nessa condição, porque se você não se esforçar, você não vai vencer a vergonha, e não tem por que ter vergonha. Constrangimento você não precisa ter, por que vai ter? Eu já estou muito velho para aprender a ler e escrever. Você deve ficar envergonhado por ser um crente em Jesus. Você disse: eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente Salvador, e está de braços cruzados sem fazer a sua parte. Há os que dizem: eu não vou me indispor contra um líder, ou um crente que está em pecado. Isso é omissão, e omissão é pecado, como já vimos em Tiago 4,17. Muita gente tem saído de igreja por causa disso e pensando que fizeram o melhor para si, mas a verdade é que estão em pecado como aqueles que lá ficaram cometendo pecado. Na verdade, por suas consequências, o pecado de quem sai da igreja numa situação assim é ainda pior do que o de quem está na igreja em pecado, porque não quis obedecer ao Senhor Jesus para proteger a saúde do corpo de Cristo, que é a igreja, porque não quis confrontar o pecador usando a doutrina de Cristo expressada em Mateus 18, 15 a 20, está largando a igreja a sofrer com a enfermidade que está no meio dela. A consequência é muito pior. Aqueles lá em Israel deveriam ter procurado Samuel para dizer: Samuel, não dá para ter seus filhos substituindo você não, vamos fazer aqui um jejum, vamos começar a clamar ao Senhor, vamos fazer alguma coisa para que Deus, assim como levantou você, levante outro como você, porque nós precisamos continuar debaixo da bênção de Deus, da autoridade de Deus. Mas não, eles fizeram diferente. Amados, não importa se o pecador que acoberta seu pecado está dentro da igreja, é um irmão sem expressão ministerial, ou se é o pastor presidente, tem que praticar a palavra de Deus que foi estabelecida, e isso em amor, não com ódio, não com rancor, não com revanchismo, não com sentimento de posse ou mau juízo, que a palavra de Deus que diz que não se deve aceitar acusação contra um líder espiritual, a não ser que se tenha testemunho e que tudo seja comprovado. Deuteronômio 19 e 1 Timóteo 5. A vara de Arão representava a autoridade. Você já cansou? Está acabando. A vara de Arão representava a autoridade do sumo sacerdote, que deveria ser obedecida. A autoridade que Deus estabelece através de um escolhido seu para pastorear seu povo, amados, ela é transitória. Eu vou partir mais cedo ou mais tarde, eu vou deixar de ser o seu pastor, mas a palavra de Deus permanece. Ela vai permanecer. Eu vou morrer, Deus vai me levar para outra igreja, para outro lugar, para outro país, eu não sei, mas a palavra de Deus permanecerá. A autoridade pastoral pode passar, mas da palavra de Deus jamais passará. O homem de Deus, se cometeu o pecado, ele é destituído, ele é retirado, mas a palavra de Deus permanecerá sendo a mesma, e Deus levantará outro com integridade para conduzir o seu povo. O maná significava a provisão da fidelidade de Deus para o seu povo, que jamais passará. Quando os hebreus comeram do fruto da terra que manava leite e mel, o Senhor cumpriu sua promessa, e a está cumprindo até hoje, porque muito já foi feito para erradicar o povo de Deus da terra prometida. Os israelitas estão lá até hoje, já deixaram aquela terra muitas vezes por causa da sua rebeldia contra Deus, mas voltaram para lá. Olha Israel lá. Muitos povos têm se reunido tentando matar, acabar, terminar com aquela nação. Já juntaram mais de 3 nações contra aquele paizinho de nada, e botou todo mundo para correr e ainda ganhou espaço no terreno deles. Se Deus está fazendo isso com Israel, o que Deus faz com aquele que é crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, remido e lavado no sangue de Jesus, e que está buscando viver em integridade debaixo da autoridade do Senhor?
A prosperidade é preservada na vida do crente que é fiel a Deus. Sob o governo de Salomão, a arca do testemunho, queridos, a arca da aliança, que antes era levada para aqui e para lá, à medida que o tabernáculo era movido de lugar, agora foi introduzida num templo definitivo. E não é por acaso que o texto do versículo 10 diz que na arca só havia as 2 tábuas da lei que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe. E isso para nos dar conta que a palavra do Senhor e as suas promessas são mantidas, e é na palavra de Deus que permanece para sempre, e que deve ser nossa regra de fé e prática, que nós devemos nos escudar, devemos basear nossas atitudes e decisões, devemos tê-la como nossa única regra de fé e prática, porque é ela que nos revela Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus pelos quais nós devemos viver. Você pode pensar sobre isso. Há muita gente baseando a sua vida familiar, profissional, sentimental, moral em experiências místicas, sobrenaturais, em revelações e visões, sem qualquer amparo ou confronto com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. E por isso estão cometendo graves erros, e se afastando, ou afastando os outros, ou ainda não tendo autoridade alguma para ser agente de transformação para a nossa sociedade, que caminha a passos largos para o caos. Eu quero te perguntar, a gente precisa de maná e de vara? Não. Assim como o povo de Israel não precisava mais de maná nem de vara, jogaram fora. Mas a palavra de Deus permaneceu e permanece. O que a gente precisa? Nós precisamos basear nossa vida religiosa, nossa vida moral, nossa vida ministerial, nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida social na palavra de Deus. Se você basear a sua vida na palavra de Deus, os princípios e valores de Deus que são imutáveis, então você vai ser abençoado, abençoada, vitorioso, vitoriosa, como o Senhor prometeu. Você não precisa ficar, não vai precisar ficar fazendo campanha disso, campanha daquilo, para comprar Deus, porque Deus não se compra. Porque Deus é fiel, a palavra do Senhor diz, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E Efésios capítulo 1 diz, a razão para a qual Deus criou você e a mim, é vivermos de tal maneira que dê prazer ao coração de Deus. Como é que você está tratando o seu semelhante, o seu próximo? Do jeito que Deus diz para ser? Você está amando o seu próximo? Quando alguém erra, como é que você trata? Já de cara você dá as costas, faz cara feia, corta do teu relacionamento? Ou você caminha os passos que deve, à luz do que diz a palavra de Deus, para ganhar essa pessoa? Ainda que seja ao ponto de não ter mais jeito. Porque o Senhor também estabeleceu um ponto em que Ele diz, agora não tem mais jeito, daí para frente você já fez o que você devia fazer. Como é que você está se vestindo? Você se veste como o mundo diz para você se vestir? Na moda mendigo, todo rasgado, você não sabe nem qual é a razão por isso, você não sabe nem o que está por trás dessa moda, mas você vê até em atores, aliás, você vê até em cantores e até pastores que estão no YouTube, na televisão, e você vai andando atrás de moda, sem nem procurar saber o que está por trás disso. Não te parece nada estranho que de repente a moda é andar com a roupa toda rasgada, como se fosse um mendigo? Você já não acha nada demais colocar uma tatuagem no corpo? Você está andando sob quais princípios? Ah, pastor, mas hoje está difícil, né?
que é certo e o que é errado? A igreja ali diz que é errado fazer assim. Aí essa aqui diz que não tem problema nenhum. Aí essa aqui diz que é errado fazer assim. Aí outra ali diz que não tem problema nenhum. Pastor, a gente fica sem saber. Não, você sabe. Sabe por que você sabe? Porque para você se tornar membro de uma igreja, você assumiu uma aliança de ter como autoridade espiritual sobre a tua vida o pastor daquela igreja. Mas tem muito crente que depois de ser membro da igreja, ele pega a vara de Arão e joga fora, diz: não, eu não preciso ser pastoreado, basta a palavra de Deus, eu tenho a Bíblia, eu posso ler, eu não preciso de ter alguém para me ajudar a entender. Ainda que esteja lá na palavra de Deus: vos darei pastores que os apacentem com inteligência. Com base em que você está conduzindo a tua vida? Na tua arca, que é o teu coração, tem a palavra perene de Deus, tem a porção do maná, a confiança, segurança na provisão de Deus, tem a vara de Arão que floresceu, a submissão à autoridade de quem Deus estabeleceu para conduzir você como pastor? Ou você é autossuficiente, não precisa disso? Quem sabe você já entrou nessa corrente dos desigrejados. Você consegue encontrar realmente amparo bíblico para viver isso? Quando Jesus disse sobre esta verdade pétrea de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei minha igreja. Honestamente, você consegue encontrar base bíblica para viver à margem daquilo que Deus estabeleceu? Deus quer nos fazer abençoados, mas não há como sermos abençoados crendo em Deus, se não for vivermos sob a autoridade da palavra de Deus. Rejeita as visões, rejeita as revelações, rejeita as experiências sobrenaturais que você tenha. Se um anjo aparecer para você em visão ou se materializar para você e te falar alguma coisa que não tiver base na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diga para esse anjo: você é um demônio, sai da minha frente. Mas se você não conhecer a palavra de Deus, faça como Gideão, faça a prova desse anjo, se ele realmente é de Deus. Vá procurar na palavra de Deus. E se você precisa de ajuda, procure um homem de Deus, um pastor, com capacitação, com formação, com testemunho, para que ele te ajude. Procure um irmão, uma irmã amadurecido na fé e que tenha conhecimento da palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus, ela não vai deixar você errar, porque aquele que busca Deus precisa crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam.